Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Jesus possa continuar nos abençoando. Vamos passar os nossos avisos. Não temos nenhum aviso assim relevante, né? Nós estamos aí com o nosso irmão Júnior, lá da casa Eurípides Barçanufo, no Tijucal, que ele está fazendo consulta para aquela medicação fitoterápica. Acho que quem quiser já coloca o nome aí para Altair. Aí, no momento, a Altair vai chamar e acho que na próxima terça-feira o seu remédio fitoterápico, receita dos espíritos, vai estar à sua disposição. E o interessante é que esse remédio, essa medicação é custo zero, né? Isso que é interessante. Até porque Jesus disse, né? Ensina o outro e de graça, né? Aquele que primeiro aprende, ensina o outro e de graça, né? Essa é a recomendação do nosso Mestre Jesus. Nós estamos aí já caminhando para o final do ano, né? Todo final de ano, a gente tem várias campanhas aqui nessa casa, né? E daqui a uns dias a gente já vai enumerar e falar das diversas campanhas que a gente participa. Não só aqui nessa casa, mas como a gente tem sempre auxiliado outras casas, né? Como a exemplo da Casa da Mãe Joana, o Hospital de Câncer, o Abrigo Bom Jesus. O ano passado nós fizemos uma campanha para o Abrigo Bom Jesus de feijão, preferencialmente feijão preto. Nós conseguimos 1.000 e alguma coisa, eu tenho anotado, mas não me lembro assim de cabeça, mas foi mais de 1.000 quilos de feijão preto, né? Para a gente doar para os nossos irmãos lá do Abrigo Bom Jesus. E hoje a gente recebe aqui com muita alegria a nossa palestrante da noite, a nossa irmã Geisa, que já está aqui, se encontra entre nós. E eu vou, para que a gente possa aproveitar mais a palestra dela, eu já vou passar a palavra para ela falar para nós do Evangelho de Jesus. Beleza, gente? Geisa. Eu boto 5, né? Tem uma mensagem para ler ou não? Já que leu a mensagem? Só falta a oração inicial, então? Então tá bom. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos aqui a esta casa. Vamos fazer a nossa oração inicial, então, antes de iniciarmos a palestra de hoje, tá bom? Fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, ao nosso Mestre Jesus, a nossa querida Mãe Santíssima, falange espiritual que rege essa casa, que as luzes possam adentrar os nossos corações nesta noite, os corações daqueles que se encontram em seus lares, nos ouvindo nesta noite. Senhor Jesus, acolha as rogativas, as preces, ilumine as nossas consciências, Senhor Jesus, que possamos estar sempre atentos à vossa palavra, aos vossos bons exemplos, Senhor. Ilumina-nos e nos proteja, hoje e sempre, e que assim seja, graças a Deus, Senhor. O tema do Evangelho, a fé que transporta montanhas. Itens 6 e 7, fé religiosa e a fé inabalável. O Evangelho desta noite vem nos chamar a atenção da importância desse sentimento
que todos nós temos, em pequeno ou maior grau, a depender do nosso grau de evolução, do nosso entendimento da palavra de Deus. Nosso primeiro exemplo de fé na Bíblia vem no Antigo Testamento, antes da lei mosaica. Por que pegamos esse primeiro exemplo? Porque veio antes de tudo e era uma fé inata, que é a fé de Abraão. Quem que não se encanta com a história de Abraão no Antigo Testamento? Fé que muitos de nós, nos momentos de maiores dificuldades ou tribulações, ela titubeia. Ela não é inabalável ainda. Ou se aqueles que dentre nós já a temos, não é por dádiva, não é por graça, é por merecimento, é por esforço próprio, que essa fé ela já foi desenvolvida em outra existência, assim nos ensina Kardec. Por isso que fala da preexistência da alma, formação do corpo. A gente consegue entender porque pessoas tão simples têm uma fé enorme. Às vezes a gente pensa assim, essa pessoa tão simples tem uma fé, acredita tanto que as coisas estão acontecendo porque segue o propósito de Deus. E nós, que às vezes temos um pouquinho mais de instrução ou de conhecimento, não temos essa fé. E a gente às vezes não compreende o porquê. Às vezes até duvidamos, porque é uma pessoa muito simplória, não entende nem o que ela está dizendo. É o contrário. Que a fé verdadeira, aquela fé luminosa, que está nos nossos corações, que é a crença, não só a crença, é o saber, nos ensina Emmanuel, no livro O Consolador. Ele coloca entre aspas a palavra crer e saber. Uma coisa é crer que Deus existe, porque a crença, ela pode vir a ser desacreditada ou questionada, posta em dúvida em algum momento de nossas vidas, diante de alguma tribulação, alguma provação. Já o saber, ele não titubeia em nenhum momento. É como aquela lição que a gente aprendeu e a gente nunca esquece. Por que a gente nunca esquece? Porque a gente aprendeu. Então a fé, quando eu sei que Deus existe, eu sei que Deus tem propósitos na minha vida e que esses propósitos superam o meu entendimento pessoal, a minha crença pessoal, essa fé me dá força, me dá direcionamento naqueles momentos de maiores dificuldades. E o Evangelho abre esse capítulo colocando a fé do ponto de vista religioso, falando que a fé é a crença em dogmas, que cada religião tem o seu dogma. E que muitas vezes essa crença, partindo de crenças particulares mesmo, particular que eu falo de cada religião, ela pode ser uma fé cega ou raciocinada. E o Evangelho nos ensina que a fé cega é aquela fé que ela é imposta a nós. Sabe aquele ensinamento, aquele dogma que nos é imposto, mas que a gente fica assim, quando a pessoa fala, a gente fica na dúvida, a gente fica questionando, porque a nossa lógica, a nossa razão, muitas vezes, não compreende. A fé cega é aquela fé que acredita em tudo. Acredita em situações que são enganosas. Como aquelas situações que a gente ainda vê, por mais absurdo que nos apareça, a venda de um terreninho no céu, compra aqui. Essa é a fé, é um exemplo bem simplório, mas para a gente entender, é a fé cega. É a fé que acredita naquilo que está sendo colocado, sem questionar, sem usar o raciocínio. Como assim eu vou comprar um terreno no céu e aí minha salvação está pronta, eu vou morar num lugar maravilhoso? Quer dizer que Deus
está comercializando conosco. Então, se a gente usa a razão, se a gente usa o raciocínio, se a gente usa o livre-arbítrio, a gente já coloca em dúvida, a gente fala, não, tem algo errado aí. A fé cega é aquela fé que leva ao fanatismo religioso, que é onde joga irmão contra irmão, porque você não é da minha igreja, então eu posso fazer você sofrer, eu posso ser indelicado com você, porque a sua crença não corresponde à minha, é diferente. Irmão é só aquele irmão de igreja, de mesma religião, então leva ao fanatismo religioso. Porque aí esquece que o segundo mandamento é qual? Amai-vos uns aos outros. E Jesus ainda quando proferiu esse mandamento, porque Jesus veio ensinar a lei pelo ensinamento do amor, né? Ele fala, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a nossa querida irmã Dulce, como a obra social que eu ainda presido, leva o nome dessa freira, hoje não mais freira, né? Porque para nós espírita, ela é um espírito imortal. Ela falava assim, amar a ti mesmo, mas a ti mesmo com grifo. Olha que coisa linda. Então nós temos vários exemplos de fé, de demonstração de fé, que nos inspiram. Por que eu estou citando a irmã Dulce? Poderia estar citando Madre Teresa, Francisco de Assis, Chico Xavier, Bezerra de Menezes e tantos outros. Cada um de nós, particularmente, cada um de nós temos alguém ou algum ser muito especial que passou ou que ainda convive conosco nessa encarnação e que nos inspira. Porque Deus não se esquece que precisamos nos reanimar a cada dia. Que muitas vezes vamos estar o quê? Desanimados. Diante das dificuldades, diante das situações onde a gente vivencia no dia a dia. Os problemas de família, os desastres, as calamidades, os incêndios, quando a gente vive um período de seca, a gente vê os hospitais lotados de pessoas enfermas por conta do clima, e irmãos como nós ainda sendo o quê? Autores de incêndios criminosos. A gente fica assim, como assim? Deus existe? Muitas vezes nós vamos questionar, mas aí está a beleza da fé raciocinada. Porque aí a gente vai questionar, mas aí a gente vai raciocinar. E aí a gente vai conseguir manter uma intimidade com Deus, se assim a gente permitir. Porque Deus quer exatamente isso. Ele quer que a gente dialogue com Ele. Ele quer que a gente se torne próximo a Ele. E não tem como ter essa proximidade com Deus se a gente não dialogar com Ele, se a gente não expor as nossas dificuldades, os nossos questionamentos e conversar e abrir esse coração. Porque não é à toa que diz no Evangelho que bem-aventurados aqueles que são puros de coração. Que quando a gente quer conversar com Deus, a gente busca por meio da oração, e essa oração, ela não é o quê? Palavras formuladas. A gente tem o Pai Nosso como uma oração que Jesus nos ensinou. Olha a beleza do Pai Nosso. Jesus já diz, Pai Nosso que estás no céu. Ele traz essa proximidade de Deus, o chamando de Pai. Esses dias eu assisti um filme que chamava Deus de Papai. Um filme com uma mensagem muito bonita, embora triste, que se chama A Cabana. Alguém aqui já assistiu? Se não assistiu, assista, vale a pena.
Então, nesse filme, ele mostra essa dificuldade, principalmente do exercício do perdão que nós temos, porque se nós temos fé, por que não conseguimos perdoar? Se essa fé que Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos dizer para aquela montanha, saia daqui para ali, e ela sairá? Como assim? E aí eu não consigo perdoar? Eu não consigo trabalhar um sentimento de ódio, de rancor, de mágoa em meu coração? Eu não consigo me purificar? Porque a purificação de antigamente era pegar umas chibatadas e flagelar seu próprio corpo, flagelar a carne, para purificar o espírito. Hoje nós sabemos que não é assim. Olha como nós mudamos, olha como nós evoluímos já. Então, por que a descrença na humanidade? Por que ainda pessoas entendem e falam e divulgam que essa humanidade está perdida? Se basta olhar para trás, a gente já vê resquícios de muita evolução em nós. Porque hoje nós já sabemos que não é assim que se purifica o espírito, mas sim pela limpeza dos nossos corações, através da mudança das nossas atitudes. Desse exercício de tentar trazer Deus por perto, ao nosso alcance. Isso é fé, é saber que Deus existe e que Ele tem propósitos nas nossas vidas, porque Ele acredita em nós, em cada um de nós, e Ele nos ama incondicionalmente. Ele não fala assim: meu filho, eu vou te amar se você fazer isso. Filho, eu vou te amar se você deixar de fazer tal coisa. Não tem esse se. Nós, ainda nas nossas limitações, colocamos condições para amar a outrem. Mas Deus não. Se Ele é o exemplo da fé, se Jesus que veio a esse mundo nos ensinar a lei de amor, Ele nos ensinou o quê? A fé, a termos fé. Todas as vezes que Ele fazia uma cura, o que Ele falava? Ele atribuía a cura a si próprio? Nossa, como eu sou maravilhoso, eu sou o Filho de Deus, eu sou todo poderoso, eu vou curar você. Eram essas as frases de Jesus? Tem alguma frase nesse sentido na Bíblia? Não. Olha a humildade de Jesus. Olha a simplicidade dele. Vai em paz, a tua fé te curou. Ele atribuía à própria pessoa a fé que a pessoa tinha, que ele poderia ser curado por intermédio de Jesus, o Filho de Deus. Mas se Deus assim o quisesse, por isso fez tantas curas, mas o único adjetivo que ele se auto-intitulou foi de mestre, não foi de doutor, não foi de santo. Ele não se auto-intitulou em nada de grau de superioridade a cada um daqueles que convivia com ele naquela época, mas chamava de irmãos. E dizia: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Todos aqueles que fizerem a vontade de Deus, nosso Pai. Ele trouxe essa proximidade a todos nós, nos abraçou, nos acolheu como sua família. Família espiritual, que é muito superior à família consanguínea. Porque os laços de espírito para espírito, eles são o quê? Imutáveis. Não se perdem. Mas a consanguinidade, muitas vezes, acaba ainda nessa existência.
Por isso, muitas vezes, temos tamanha simpatia por alguém que ainda nem é da nossa família. Às vezes, alguém da família, a gente não sente tanta simpatia, tanta afinidade. Porque estamos interligados. E é essa sintonia, essa vibração de amor, se você me olha com amor e eu te olho com amor, a gente vai entrar numa boa sintonia. A gente vai entrar numa vibração. A gente pode, amanhã ou depois ou daqui a 100 anos, se reencontrar e a gente vai se auto-identificar numa vibração positiva. Olha que interessante isso. Então, quando a gente dirigir um olhar para alguém, um olhar de ódio, pensemos nisso. Porque é vibração, é energia. Então, tudo que nos envolve é sentimento, é energia, é vibração. E a fé é o exercício de tudo isso. Porque se temos fé, essa fé com base na verdade, vamos pegar aqui Allan Kardec, quando ela é alicerçada na verdade, ela se mantém o quê? Firme, independente do que estivermos passando, vivenciando. Porque aqui fala que a fé inabalável é aquela fé que encara a razão face a face, em todas as épocas. Já a fé que não é inabalável, a fé cega, ela vai se ruir, ela vai desaparecer, quando ela tiver que encarar o quê? A razão, a verdade. Por isso que fala que toda religião, toda seita que hoje se mantém com base em mentiras, em falsidades, elas vão se ruindo por si só. Não nos preocupemos. Agora, aquela que se manter firme, alicerçada na verdade, essa permanecerá. Por isso que falam muitas vezes que o Espiritismo ela não é melhor que outras religiões. Ser espírita não me deixa essa condição de estou melhor que o outro, porque o outro está em outra religião. Não é isso. O Espiritismo veio para unir. E é nisso que acreditamos. Porque o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma única e a mesma coisa. Por quê? Porque está baseada nas verdades, nos ensinamentos e principalmente na moral de Cristo. Então, para nós conseguirmos essa evolução, nós temos o quê? Que começar a iniciar aquela batalha do nosso dia a dia conosco mesmo, com as nossas dificuldades, com as nossas vicissitudes, nos acolhendo com amor para que possamos acolher o nosso próximo. Porque se eu me punir também toda vez que eu erro, eu não deveria ter feito isso, por que eu fiz isso de novo? Se eu usar dessa medida comigo, eu vou usar com o próximo. Então, quando uma pessoa que a gente gosta, ou que a gente convive, erra conosco, nós vamos ser duras também. Porque nós não acolhemos nem a primeira pessoa, que sou eu. Que é o acolhimento com amor na hora que a gente erra. Porque quando Jesus disse, sede perfeitos como Deus, vosso Pai, o é, essa perfeição não é agora. Não se dá salto na evolução. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem a ver com a fé. Se a nossa fé é raciocinada, a gente acredita sim. Se dizem que nós podemos ser deuses e somos deuses, que deuses? Deuses em potencial. O que está em potencial precisa ser o quê? Trabalhado, estimulado, desenvolvido. Essas são as virtudes que cada um de nós cultivamos. E para trabalhar as nossas virtudes, nós precisamos de quê? Fé. Fé em Deus. Fé de que Ele sabe e olha por cada um de nós. E que nos aceita do jeito que somos. E que só espera que sejamos melhores a cada dia.
que nos esforcemos a cada dia, que cultivemos mais o amor nos nossos relacionamentos, iniciando esse amor conosco mesmo. Isso é fé raciocinada e não cega, porque a fé cega, como eu disse antes, leva ao quê? Ao fanatismo. É exigir de si uma perfeição que você ainda não tem, que vai te frustrar, que vai te levar a uma depressão, a uma crise de ansiedade, por criar expectativas em um futuro que ainda está por vir e que não está sob o nosso controle. E a fé raciocinada nos dá a paz, a tranquilidade de que tudo o que está acontecendo é para o nosso bem. E aquilo que não for para o nosso bem, vai passar. Então, quando fala fé que transporta montanhas, não é a montanha geologicamente falando, ou materialmente falando, são as montanhas de dificuldades, que quem de nós não temos no nosso dia a dia? Cada um de nós somos únicos e especiais para Deus. Cada um de nós temos as nossas próprias dores, as nossas próprias tribulações, que Deus olha por nós e só espera que tenhamos essa certeza, essa confiança que Ele existe. Se Ele existe, não estamos o quê? Abandonados ao léu. E se Ele existe, se nos criou a sua imagem e semelhança, por que que eu não posso mudar? Por que que eu não posso desenvolver esta fé? Porque essa fé inabalável, ela não é da noite para o dia. Algumas pessoas e alguns vultos, tanto da Igreja Católica quanto do Espiritismo e de outras religiões, têm essa fé, essa certeza. Quando Francisco de Assis saiu da casa do seu pai rico e foi fundar, os franciscanos, a ordem dos franciscanos, ele tinha uma fé já inata, mas essa fé inata já estava o quê? Desenvolvida em encarnações anteriores. Então ele já estava o quê? Devidamente preparado para na existência dele fazer o que ele tinha que fazer. Assim como nós estamos sendo o quê? Preparados a cada dia para um novo passo. Porque fala-se que fé, você dá o primeiro grau, dá o primeiro passo numa escada, cujo grau a gente não pode o quê? Contar, são incontáveis. Por quê? Porque essa fé ela vai sendo trabalhada e forjada em cada existência nossa. Se a gente pegar o início da nossa atual existência e a gente ir pensando quando a gente era criancinha, aí veio a fase de adolescência, aí veio a fase de adulto, amadurecimento. Alguns aqui ainda estão aqui nessa fase de adolescente, jovem, mas já dá para pegar essa fase de criança e pensar assim, no que eu acreditava? O que mudou em mim? Fazer essa autorreflexão é legal. Porque isso é trazer Deus para perto também. A gente ter um olhar mais caridoso para com a gente também. E ver o quanto a gente já mudou nessa existência. E o quanto a gente ainda está apto a evoluir. Então tem essa calma, essa paciência que Deus tem. Que o nosso anjo da guarda, vamos trazer, acho que foi ontem, dia 23 de setembro, que foi o dia de São Padre Pio, A fé desse vulto religioso. Uma das maiores fé dele era no anjo da guarda da pessoa. E olha que ele é da Igreja Católica, ele conversava com o anjo. O anjo das pessoas que oravam para ele, o anjo vinha e trazia o recado da pessoa. Então, quando a pessoa vinha conversar com São Padre Pio, ele já sabia o que aquela pessoa precisava, porque o anjo da guarda dele havia falado com o Padre Pio. Olha que interessante.
E Ele nos ensinou isso, que tudo que queremos devemos conversar com um ser celestial que Deus já nos concedeu. Olha que graça, olha que beleza. Temos um anjo da guarda conosco para nos auxiliar nesse trabalho que temos que fazer conosco mesmo. Então, para desenvolvermos essa fé, Deus já nos garantiu algo mais próximo de nós, que é esse ser especial, que é o nosso anjo da guarda. Então, assim, seja qual for a religião de cada um aqui, muitos vêm à casa espírita, mas ainda não se identificam como espírita, porque ainda falta muito para compreender. Não importa. E aqueles que estão nos ouvindo na internet, então, quantos são de outras religiões, ou sem religião ainda? Não importa. Porque a fé, ela independe de religião neste momento. A fé na existência de Deus e de que algo, um ser muito especial está junto a nós sempre e que está ao alcance das nossas orações, já é o bastante para o quê? Nos esforçarmos um pouco mais para vencermos ou transpormos estas montanhas que nos afligem. Para termos um olhar mais caridoso, porque de nada vale a gente ter tanta informação se a gente não colocar ela em bom uso, torná-la útil, nos tornando mais caridosos. Se pegarmos o Evangelho, bem aqui, ó, que é a carta. Allan Kardec já deixou bem aqui, ó, bem no iniciozinho, assim, sem pegar um livro de forma deliciosa, em uma livraria que seja. Olha como Allan Kardec, por isso fala o professor Allan Kardec, né? Ele já veio dizendo o Evangelho segundo o Espiritismo, mas aqui, para aquele que não querem muito entender, como assim o Evangelho? Outro Evangelho, né? Vamos entender assim que alguém que nunca teve contato com o Espiritismo, pega este livro. Aí ele vai virar o livro e vai dizer, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem humana. E eis que além túmulo, em que é acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Sede os vencedores da impiedade. Quando diz que os erros que foram criados no cristianismo, eles são humanos, vem falando sobre a fé religiosa sem o uso da razão, que é a fé cega. Já está falando ali também sobre a fé, olha que interessante. Abre-se o livro e fecha o livro, está ali consolidado a base do que precisamos. Muito interessante, por que a instrução é tão importante? Porque após o amai-vos uns aos outros, vem a instrução. Porque é importante nós nos instruirmos, buscar informação. Porque a informação, ela dá solidez da verdade, que dá a solidez da nossa fé. Consolida o nosso amor. Olha que coisa linda. Por isso devemos buscar as informações e estudar o Evangelho. Não só ouvi-lo, estudá-lo, refletir. Tem um livrinho pequenininho em casa que eu tenho. A imagem de Jesus na capa. As mensagens que eu abro, às vezes está na mesa do meu trabalho,
titiquinho, às vezes 2 linhas, mas são tão profundas. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em pegar livros de mensagens grandes, né? E a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, eu tenho que sair para trabalhar, eu pego um trânsito, e chego no meu local de trabalho, minha mesa já está soberbada de serviço. Deus é tão maravilhoso que Ele já pensou nisso bem antes de nós, ó. Tem livros de mensagens de 1 linha, 2 linhas. Mas se a gente parar para pensar e refletir, questão de segundos, 1, 2, 3, ela vai nos trazer a luz ao raciocínio. Já vai nos trazer o equilíbrio que às vezes a gente estava ladeira abaixo. É aquela fração de segundo no trânsito. A mensagem que eu li mais cedo, a mensagem que eu li na hora do almoço, o que eu estou querendo fazer aqui? Então a gente não tem mais escusas ou mais desculpas para não trabalhar esse sentimento dessa fé inabalável que hoje a mensagem do Evangelho veio nos ensinar. E eu falo veio nos ensinar mesmo, porque eu também estou aqui aprendendo. Essa palestra nem estava marcada para mim. Ela caiu nas minhas mãos na data de ontem. Eu falei assim, mas não estava marcada para mim. Eu esqueci de te mandar. Olha como Deus é maravilhoso. Aí eu podia falar, não. Mas quando eu olhei o tema, eu falei, nada é por acaso. Essa palestra é para mim. Essa humildade que Jesus quer desenvolver em nossos corações. A lição, primeiro, é para nós mesmos. Então, quando a gente abre um livrinho de mensagem, quando vem um tema para nós, pensemos nisso, o que Deus quer dizer para mim. Qual a atenção que eu não estou dando à minha vida, aos meus propósitos? Será que eu estou prestando atenção, estou atento, estou atenta ao chamado? A nossa evolução, que tudo que importa é o quanto de amor que colocamos nas coisas que fazemos. Quanto amor estamos colocando naquilo que fazemos? Estamos fazendo por obrigação, entrando no mundo do automatismo, como robôs, ou estamos prestando atenção naquilo que realmente importa, que é não nos perdermos. Durante a oração, antes de vir para essa palestra de hoje, eu pedi a Jesus que não tire o olho de mim, que os olhos de Jesus estejam sobre mim. Nós precisamos pedir isso, que Jesus esteja atento a nós, não que Ele não esteja, lógico que Ele está, mas para que a gente também esteja atento a esse olhar, para que a gente não se perca, para que a gente não tenha fé, uma fé que ela seja instável. Quando tudo estiver bem, tudo bem, mas quando tudo estiver mal, eu blasfemo. Eu entro na onda da lamentação, da queixa, do pessimismo, do ódio, da raiva, do sentimento de vingança, ou no sentimento de desespero, de descrença pela vida, pela continuidade da vida. E essa fé, nós desenvolvemos ela. Basta o sentimentozinho de boa vontade. Boa vontade em desenvolver aquilo que já está em germe em nós. Que já foi semeado pelas mãos amorosas do nosso Mestre Jesus. Temos que acreditar nisso. Que quando Jesus veio a esse mundo e deixou-nos bons exemplos, foi para que possamos desenvolvê-los em nós. Nos esforçarmos mais para ter maior o quê? Alegria na vida.
alegria de viver. Nos momentos de maior dificuldade, a gente conseguir. Eu estava pensando esses dias, o mundo está tão caótico, são tantas responsabilidades que nos prendem, tantos compromissos, que às vezes a gente perde o quê? A gente se sente tão cansado que a gente perde o brilho nos olhos, com as coisas simples da vida. Que é assim que eu quero fechar a palestra de hoje. Para ter essa fé inabalável é preciso pequenas coisas. São medicamentos que nós mesmos podemos nos auto-medicar. Uma paciênciazinha aqui, um retroceder ali, um refletir mais adiante. Aquele mal que queríamos fazer, que a gente ainda faz, começar a pensar, olha, eu não vou fazer amanhã, fiz hoje, mas amanhã eu não faço. Nem que seja de pirraça comigo mesma. Não tem aquele momento assim que a gente fala assim, né? Não é possível. Vamos ter um pouquinho desse sentimento com os vícios nossos. Nossa, quando eu vejo eu sou impulsiva, toma lá da cá. Vamos fazer a experiência da água, como nos ensinou André Luiz, no nosso lar. E essa água que seja, mesmo que seja invisível, a gente pode só fechar a boca um pouquinho e pensar, meu Deus do céu, como eu gostaria de responder aqui nessa situação, bem que essa pessoa merece. Aí depois a gente fala, que bom que eu não respondi naquele momento. Isso é evolução. Pequenas coisas. Um céu estrelado, beleza de uma flor, que a gente não contempla mais isso. Nós perdemos a nossa sensibilidade com o belo, com o mundo que Deus planejou, Jesus Cristo executou e nos concedeu a Mãe Terra como nossa morada. As flores, as belezas dos animais, do mundo, a natureza que nos envolve, não foi só de bonitinho. Tem seu propósito. É nos trazer, às vezes, a paz que a turbulência dos nossos compromissos mais complexos, que a simplicidade da natureza nos traz. É o respirar um pouco antes de fazer as coisas. Então, uma fé raciocinada é uma fé que olha, que tem um olhar reflexivo para as coisas, principalmente para o nosso mundo interior. Lembrando sempre que os bons exemplos que estão aí a mão cheias, estão aí porque eles acreditaram na sua potencialidade divina. Então, para que nós desenvolvamos essa mesma fé, precisamos acreditar na nossa potencialidade divina, que podemos ser aquilo que Deus deseja, que Deus acredita e que Deus nos criou com essa certeza para um propósito, que é para a nossa felicidade. E a nossa felicidade está na paz da consciência, como nos ensinou Santo Agostinho. Ok? Essa era a mensagem dessa noite. Agradeço a todos pela atenção. Vamos fazer a nossa oração antes de seguirmos para o passe. Fechemos nossos olhos mais uma vez, silenciando os nossos pensamentos, sentindo o ar adentrar os nossos pulmões, trazendo a leveza, lembrando de Jesus, nosso querido Mestre, em seu olhar misericordioso, em suas mãos espalmadas, em direção a cada um de nós, nos desejando somente a tua paz. Possamos trazer os olhos de Jesus nas nossas mentes agora, um olhar
que não nos critica, que não nos julga, mas que nos ama, que nos acolhe e que nos aceita como somos. Senhor Jesus, vos agradecemos, Mestre, por todos os vossos ensinamentos e vos rogamos nesta noite que esta fé, do tamanho de um grão de mostarda, possa ser desenvolvida em nossos corações, germinando, se transformando em uma árvore frondosa e dando bons frutos, os frutos doces da caridade, do amor e do perdão. Que assim seja, graças a Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus.
Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.